Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Informa de hoje, terça-feira, dia 26 de junho, dia de sessão ordinária, de sabermos quais são as principais propostas que estarão em deliberação na sessão que começa daqui a pouco. E para a gente descobrir quais são os principais projetos que estão na pauta de hoje, vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Eilers conversar com a repórter Rafaela Dalago, que está lá e traz os destaques para a gente. Rafa, boa noite. São muitos os projetos de hoje? Boa noite, Mari. Pois é, a sessão de hoje promete se estender um pouco mais, já que são 9 projetos de lei, 4 pedidos de informação, 2 moções e 24 indicações. Dos 9 projetos de lei, Mari, 3 estão para a primeira discussão, 4 para votação única e 2 têm parecer pela rejeição da Comissão de Justiça e Redação. Vamos saber então do que tratam os projetos da noite de hoje. O primeiro, do vereador Lucas Gotardo, institui o Dia da Caminhada pela valorização e inclusão da pessoa com deficiência. O segundo, do vereador Patrick Machado, institui o Famílias Acolhedoras no âmbito municipal, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. O terceiro projeto, do vereador Jocelyn Nazari, declara de utilidade pública a Associação Amigos da Semente. O quarto projeto, do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Roberto Souza Júnior, autoriza o Poder Executivo a implantar câmeras de segurança nas escolas da rede municipal de ensino. O quinto projeto, também de autoria do presidente, obriga as creches particulares e filantrópicas a instalarem em suas dependências internas sistemas de monitoramento com câmeras de vídeos que possibilitem o acompanhamento das crianças em tempo real pela internet. O sexto projeto, também do vereador Jocelyn Nazari, disciplina a matrícula na rede municipal de ensino de Balneário Camboriú. Já o sétimo projeto, do vereador licenciado David Fernandes e do vereador Marcos Kurtz, altera dispositivos da Lei Municipal 1913, que dispõe sobre o tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional de interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal da República. O oitavo projeto é do Poder Executivo e dispõe sobre a autorização para a doação de bens patrimoniais móveis ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ao 13º Batalhão, que fica aqui em Balneário Camboriú. E o último item da pauta é um decreto legislativo dos vereadores Aldemar Pereira, o Bola, do PSDB, e do vereador André Meirinho, que outorga ao senhor Isaac de Borba Correia o título de cidadão benemérito de Balneário Camboriú. Mari, então são esses os itens em pauta na noite de hoje. Eu volto com você e daqui a pouquinho eu retorno ao vivo com os nossos convidados. Tá certo, Rafa. Obrigada a você pela primeira participação ao vivo do plenário, trazendo então os 9 projetos que estarão em deliberação na noite de hoje. Uma sessão que promete, sim, então, ser talvez um pouco mais longa, devido à quantidade, então, de projetos que devem ser deliberados pelos parlamentares desta casa. E os contribuintes de Balneário Camboriú que possuem débitos com o município têm até o dia 13 de julho para aderir ao Regulariza BC, o chamado Refis. Mais de 10 milhões de reais já foram negociados. E, segundo a Prefeitura, os descontos nos juros e multas variam de 30% a 90%. Vale destacar que o atendimento ocorre exclusivamente aqui na Câmara de Vereadores. Então, se você tem algum débito e deseja regularizar com a Prefeitura, deve vir no horário das 9 horas da manhã até as 5 da tarde aqui na Câmara e regularizar, então, o seu débito com o município. E a Secretaria de Segurança Pública da cidade realiza reuniões nos bairros de Balneário Camboriú para ouvir as principais demandas da comunidade. A partir de hoje, então, terça-feira, o encontro vai ocorrer a partir das 7h30 da noite na Associação de Moradores do bairro Praia dos Amores. Já na quinta-feira, a reunião ocorre no Centro Educacional Municipal Yacht Clube, que fica na rua Dom Henrique, número 903. E só lembrando, então, a Secretaria de Segurança começou novamente a ouvir os moradores através destas reuniões. Na semana passada, alguns bairros da cidade já receberam, então, os membros da Secretaria de Segurança e também os moradores para tratar, então, das principais demandas dos bairros. Repito, então, hoje, terça-feira, o encontro ocorre na Associação de Moradores do bairro Praia dos Amores. E devido ao jogo entre Brasil e Sérvia, nesta quarta manhã, a partir das 3 da tarde, o expediente na Prefeitura Municipal de Balneário será das 8 horas da manhã até a 1h30 da tarde. Isso vale para a administração direta, autarquia e fundacional.
e só haverá aula, então, nas escolas e creches no período da manhã, no período matutino. Já o SAMU, o PA da Barra e o Hospital Municipal Ruth Cardoso vão atender normalmente a população. E uma cidade caminhável, o título já atribuído a Balneário Camboriú poderá ganhar reforços, caso o projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Piruca, do PP, que prevê a padronização dos passeios públicos no município, seja aprovado. E os detalhes a gente vai conferir agora na reportagem de Kátia Santos. Elas são de extrema necessidade para a segurança dos pedestres. As calçadas fazem parte do dia a dia de quem pretende ir e vir pela cidade. Porém, os desníveis e muitas vezes trechos praticamente sem calçadas acabam dificultando essa atividade. Pensando nisso, o vereador Leonardo Piruca, do PP, apresentou um projeto para a padronização dos passeios públicos de Balneário Camboriú. E não adianta nós falarmos em mobilidade para carros e motocicletas se nós não entendermos que os motoristas de carro, os motoristas de motocicleta e aqueles que usam o passeio, o transporte público são pedestres em potencial. Eles caminham até seus veículos, eles caminham até os pontos de ônibus e por si só, então são pedestres por natureza. E quando eles se tornam pedestres, eles começam a se deparar com as dificuldades que nós temos hoje no dia a dia dos nossos passeios públicos. E essas dificuldades somente cessarão quando nós criarmos uma verdadeira padronização. Não só uma padronização estética, mas uma padronização de qualidade de empreendimento. O vereador quer tornar de responsabilidade da prefeitura a construção e manutenção das calçadas. Porque aonde andam os carros, onde andam os ônibus, onde andam as motocicletas, que são as vias públicas, são de responsabilidade do município. O município que asfalta, pavimenta, calça as nossas ruas, fazendo assim um serviço padrão. Porque o passeio público, que é onde as pessoas, onde os idosos, onde os deficientes físicos caminham, não é de responsabilidade do poder público e não tem uma determinada padronização. Atualmente, a maior parte dos passeios públicos de Balneário Camboriú é construída e mantida pelos próprios moradores, de acordo com seu entendimento e interesses particulares. E assim, sem uma padronização, caminhar pela cidade acaba se transformando num desafio. O que nós queremos com essa legislação é justamente dar fim a isso, trazer a responsabilidade para o seio do poder público, fazendo com que a prefeitura seja responsável por fazer os passeios públicos, tornando assim a padronização possível. Do jeito que está, por mais que você apresente aos proprietários dos imóveis um certo regramento, esse regramento dificilmente é levado à risca quando diversas pessoas acabam fazendo as calçadas. O que nós queremos é sim uma cidade mais caminhável. O projeto prevê ainda a realização de audiência pública e consulta ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para testar a adequação aos padrões internacionais e normas técnicas de inclusão e acessibilidade. Se aprovada a lei, a Prefeitura terá prazo de 1 ano para elaborar o projeto de padronização dos passeios públicos, que será adotado em todo o município. Está aí uma proposta bastante interessante, então, do vereador Leonardo Piruca, do PP, para a padronização de todos os passeios públicos aqui da cidade. E a gente já retorna novamente até o plenário para voltar com a Rafa e também a participação do vereador Patrick Machado, do PDT. Rafa, é com você. Mário, o vereador Patrick Machado ele é autor de um dos projetos que estão em pauta na noite de hoje e está para a primeira discussão no caso do projeto de lei do vereador, que fala aí do programa Famílias Acolhedoras. Eu queria que ele explicasse mais uma vez aqui no programa o que seria, né, o que seriam as famílias acolhedoras e como elas funcionariam, como se revezariam aqui no município. Boa noite, vereador. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Mari. Então, nosso projeto está hoje aí para a primeira discussão, né? Que é o Programa das Famílias Acolhedoras, que é uma ferramenta a mais, né, para a inclusão social ali, para poder estar acolhendo aí essas crianças com problemas em casa, com seus pais, suas mães, né, e essas famílias aí estarem sendo preparadas para estar acolhendo essas crianças aí por um tempo determinado, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né. Vereador, isso então tiraria as crianças dos abrigos e colocaria no ambiente familiar, um ambiente aí que, querendo ou não, mesmo que o abrigo seja preparado com profissionais competentes, o ambiente familiar é insubstituível, não é mesmo? Justamente, Rafaela, a ideia é essas famílias darem continuidade. Na verdade, eu não vou dizer continuidade, né, Rafaela, porque com certeza por essas crianças serem retiradas dos seus lares, elas não vão ter, né, não teriam lá esse amor, esse carinho que vão estar tendo nas famílias. Né? A gente sabe dessa questão, mas é para dar
esse amor a mais para elas, mostrar o que é uma família, né? E quando elas retornarem às suas famílias, quem sabe já estruturadas, né, reestruturadas, poderem estar dando continuidade a esse programa. Essas famílias acolhedoras, elas teriam que fazer algum cadastro junto à inclusão social, talvez, algum curso? Já tem uma previsão de como funcionaria esse programa, vereador? Então, Rafael, nós estamos falando aí com os conselhos, né, Conselho da Assistência Social, estamos também com a OAB, formulando de que forma seria feito, né, esse cadastro e esse preparo para essas famílias, né? Mas isso daí é algo que é com o governo daí, né? Mas estamos juntos, o gabinete está junto buscando estruturar isso e dar aí para o governo de que forma seria feito melhor esse cadastro aí. É uma coisa que tem que ser bem pensada, porque já é difícil para uma criança sair do ambiente familiar, né, aquele que ela cresceu e foi criada, ainda mais se não for para um lugar bem estruturado, né, vereador? Mas aproveitando a sua participação, eu gostaria de falar sobre uma indicação que o senhor apresentou para que em Balneário Camboriú a gente tenha o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico. Qual a importância dessa iniciativa aqui para o nosso município? Rafael, nós vimos que hoje essa vontade de consumo, essa necessidade de consumo da nossa população, a gente encontra aí nas calçadas aí muitos eletrônicos jogados, né? Hoje a Avantes tem ali um container que faz recolhe esse lixo, né, eletrônico, mas mesmo assim as pessoas têm preguiça, né, de poder pegar e estar levando da sua casa até ali. Então a ideia é que passe um caminhão, né, seletivamente, semanalmente, programado, e possa estar recolhendo para não ficar jogado aí, até porque também tem um perigo, né? Esses eletrônicos jogados aí, tem vários equipamentos ali que são de sei lá. Vereador, e é fato, né, o senhor comentou do consumo no início da sua fala, que hoje em dia as pessoas não estão mais acostumadas a arrumar. Estragou, eu não quero saber quanto é, eu já vou lá e já compro um novo, porque hoje em dia está muito fácil o acesso a uma compra nova, né, um equipamento novo. Será que não falta um pouco de conscientização também do poder público, fazer algumas campanhas em cima das crianças e dos adolescentes, principalmente, que são o público aí que daqui a pouquinho estarão no mercado consumindo sem moderação, podemos dizer assim, né? Com certeza, Rafael, se nós não trabalharmos em cima da educação, a tendência é só piorar, né, essa vontade do consumo. E hoje tu tem ali o micro-ondas, tu tem a televisão, tu tem o celular, tudo ali, como tu falou, é muito mais barato hoje tu comprar um outro do que tu mandar arrumar aquele, né? E aí fica jogado e quando tu vê as pessoas pegam e começam a se livrar no terreno do vizinho, na frente da casa do vizinho, né? E quem sofre aí é a comunidade em si. Vereador, obrigada pela sua participação. E Mari, falando aí da coleta do lixo eletrônico, né, vale ressaltar para o pessoal de casa que a Secretaria de Educação ela já recolhe alguns computadores, por exemplo, que ela usa as peças, né, os técnicos usam as peças para montarem novos computadores para as unidades escolares que ainda necessitam e que não têm a quantidade adequada para atender todos os alunos. Então, às vezes, a população acaba descartando de forma errada e tem muita gente precisando e que faria bom uso do equipamento. Com certeza, Rafa. Obrigada a você mais uma vez pela participação e também a presença do vereador Patrick, falando então do projeto de lei dele que está em pauta hoje, também dessa indicação aí com relação à coleta seletiva de lixo eletrônico. E agora a gente vai falar de trânsito, porque a rua 3000, entre a Terceira Avenida e a Marginal Leste, está interditada aqui em Balneário Camboriú para que seja feita então toda a pavimentação nova. O prazo para o término dessa obra é na próxima sexta-feira e por isso o acesso à rua será permitido somente para os moradores. Os que desejarem acessar a Marginal Leste devem ir então pela rua 3020. Agentes de trânsito estão dando todo o suporte aos motoristas nesta região. E ainda falando em trânsito, ciclovias aqui de Balneário Camboriú ganharam pintura e reforço de sinalização. Os trabalhos começaram na semana passada. A ação faz parte de um planejamento programado para a readequação do sistema cicloviário de toda a cidade. Então, só reforçando, as ciclovias do município ficaram mais bonitas. Elas ganharam, então, pintura e também um reforço de sinalização. E os vereadores aprovaram na semana passada um projeto de lei que obriga supermercados de médio e também grande porte
de Balneário Camboriú a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados para pessoas com deficiência ou dificuldades locomotoras. E a gente vai entender como vai funcionar então esta lei, que deve ser sancionada pelo prefeito Fabrício de Oliveira, na reportagem. Minimizar as dificuldades de pessoas com deficiência nas atividades do dia a dia é algo que pode ser feito em pequenas atitudes, que além de facilidades, geram conscientização. Era essa a intenção do vereador Gelson Rodrigues, do PSB, quando apresentou o projeto de lei que foi aprovado em plenário na semana passada e que obriga supermercados de médio e grande porte aqui do município a disponibilizarem carrinhos de compras adaptados aos consumidores com deficiência ou dificuldades locomotoras. O supermercado que possua de 100 a 200 carrinhos tem que possuir no mínimo 2 carrinhos adaptados. O supermercado que possua de 200 a 300 carrinhos tem que possuir no mínimo 3 carrinhos adaptados. E o supermercado que possua de 300 a 500 carrinhos ou mais tem que ter 4 carrinhos adaptados. O supermercado deverá colocar em local visível ao público a informação de que carrinhos adaptados estão disponíveis. O não cumprimento da lei deixará a empresa suscetível à advertência, multa e até suspensão ou cancelamento do alvará. Precisamos tratar essas pessoas como iguais, e elas são iguais, né? Elas são iguais, então isso é muito importante para que essas pessoas se sintam úteis, se sintam que estão no mesmo ambiente de uma pessoa que possa se locomover normalmente. Então isso é muito importante, esse é um projeto que já existe em grandes cidades, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, né? Então é um projeto moderno e que é necessário. Agora que a lei foi aprovada, o Poder Executivo deverá regulamentar sua fiscalização e aplicação. O prazo para isso é de até 120 dias após a sua publicação. Tá, então, um projeto bastante interessante do vereador Gelson, que foi sim aprovado, agora vai ser sancionado pelo prefeito Fabrício de Oliveira, e todos os supermercados de médio e grande porte aqui da cidade deverão se adequar sim a essa nova lei. Caso não, aí o projeto prevê algumas penalidades previstas em lei. E agora o assunto é saúde, porque a unidade de saúde do bairro Vila Real, aqui em Balneário Camboriú, passou a atender até às 10 horas da noite. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira e o local contará com equipe formada então por médico, técnico de enfermagem e também enfermeiros. A ação tem o objetivo de ampliar o horário de atendimento médico à população. Só reforçando então a informação, esta unidade passou a atender até às 10 horas da noite. E o plano de manejo do Parque Raimundo Malta, aqui de Balneário Camboriú, está disponível para a população. O documento foi entregue para aprovação do prefeito Fabrício de Oliveira em junho, ou seja, ainda neste mês, e contém 355 páginas. O relatório estabelece normas e atividades que poderão ser desenvolvidas no Parque Raimundo Malta. Um parque que não tinha então esse plano de manejo, que foi construído com várias entidades, inclusive a Univale. Só ressaltando, esse documento ficou pronto no mês passado e foi entregue neste mês ao prefeito municipal. E a gente retorna mais uma vez até o plenário para voltar com a Rafa e também agora a participação do vereador Jocelyn Nazário. Rafa. Mário, o vereador Jocelyn Nazário, do PPS, apresentou um novo projeto de lei aqui na casa que fala do mês de conscientização contra o câncer de pele aqui no município. É uma iniciativa bem interessante, né, vereador? Porque somos uma cidade de muitas praias e que tem um alto índice de câncer de pele, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, exatamente isso. Entrei nessa casa com um projeto, justamente o nome do projeto é conscientizar nossa população de Balneário Camboriú, desse terrível mal que é o câncer de pele. Nós temos um número expressivo na nossa região já é diagnosticado com quase 83% da população de Santa Catarina, ela tem descendência de pele clara e é muito mais fácil contrair a doença, principalmente a doença de pele. Tivemos um número, ano passado, aí, de quase 30 casos de câncer, de óbitos por câncer, sendo que em Balneário Camboriú teve um óbito que foi câncer de pele.
Então nós temos que sim conscientizar a nossa população, a população de Balneário Camboriú, e por que não a gente criarmos justamente no mês para que crie essa conscientização, onde a secretaria envolva as várias secretarias, envolva a secretaria, não só a Secretaria de Saúde, mas sim a Secretaria da Pessoa Idosa, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, que faça assim os programas para conscientizar a população sobre essa questão do câncer de pele. Vereador, mais uma vez reforçando aqui também que a conscientização ela já é uma prevenção e também economiza aí muito dinheiro da saúde, né? Porque o município acaba gastando com os casos de câncer de pele, não é mesmo? E com essa conscientização vamos evitar alguns gastos. Exatamente isso. A prevenção sempre é o melhor remédio. Quando você previne, você faz o atendimento àquela população, faz os exames necessários justamente, que vem nessas campanhas, você consegue diagnosticar se aquele paciente, se aquela pessoa, ela tem incidência, ou ele contraiu, ele tem um carcinoma, que é o carcinoma de pele. Então, essa conscientização que a gente está propondo é justamente, ela é no mês de dezembro, mas a nossa população e a secretaria precisam andar sincronizada, justamente porque, uma vez você protegendo, você dando uma assistência para o paciente, você indo até o paciente, não esperar que ele venha até a Secretaria de Saúde, você pode sim criar essas ações, onde vem sim reduzir o custeio. Porque se você tratar do início a doença, ela com certeza esse paciente ele não vai parar aonde? Parar num hospital, que aí sim é um alto custo, não só para o município, mas para o estado, porque hoje Balneário Camboriú não tem atendimento oncológico, ele é referência, e a referência, quem faz isso é a Unacom, que é sediada no município de Itajaí. E Mário, eu estava olhando o site da Câmara de Vereadores e percebi que o vereador Jocelyn Nazari também apresentou um pedido de informação ao Executivo a respeito do Hospital Municipal Ruth Cardoso. Eu queria saber um pouquinho mais sobre quais solicitações ou qual solicitação o vereador enviou aí ao Executivo pedindo informação, vereador. Isso mesmo, enviei um pedido ao Executivo para que ele encaminhasse para nós informações sobre o número de atendimentos a pacientes não só do município de Balneário Camboriú, mas sim os municípios de referência, que são Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, que nos passam os números que são atendidos, tanto os números de urgência e emergência, números de internações, números de cirurgias e também outras informações necessárias no andamento do hospital. Por exemplo, quantos funcionários tem, qual o contrato que hoje tem, que ele está... o contrato que contrata os funcionários, que é temporário, né, para saber quando vai terminar, os contratos de prestação de serviço, quanto está sendo gasto com medicação, com compra de insumos, com os plantões médicos, para que a gente tenha principalmente essas informações para que a gente possa passar para a comunidade, para saber o quanto o município investe na saúde pública do nosso município, na questão terciária, que é hospitalar. Por exemplo, nós sabemos aqui, temos divulgado várias vezes, que o município ele recebe um recurso federal, que são as AHs, que são os faturamentos, que são aquelas contas. Mas esse recurso que o governo federal manda para Balneário Camboriú, diante desse serviço que ele presta, não cobre, às vezes não chega a cobrir 25% do que o município gasta para poder atender a comunidade. Vereador, obrigada pela participação do senhor. E Mário, mais uma vez o vereador Jocelyn Nazari trazendo então importantes informações da área da saúde, principalmente aqui do Hospital Municipal de Balneário Camboriú. Tá certo, Rafa. Obrigada a você e também a gente agradece a participação do vereador Jocelyn, ele que é administrador hospitalar, entende tudo sobre saúde, falou muito bem sobre a questão do Hospital Municipal Ruth Cardoso, que acaba atendendo não só moradores aqui de Balneário, mas de toda a nossa região. E o projeto Elas Reformam está com inscrições abertas. Podem participar mulheres acima de 18 anos com renda familiar de até 3 salários mínimos. As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de julho, isso da 1 da tarde até às 6 horas. Na Rua 2000, então, número 1380, no centro. Só lembrando, então, que as inscrições devem ser feitas até o dia 6 de julho, ou seja, até a próxima semana. Da 1 às 6 da tarde. E na Rua 2000, você tem que ir até a Rua 2000, número 1380, no centro. Isso fica anexo à Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. E a gente já retorna rapidamente até o plenário para voltar com a Rafa e agora a participação do vereador Bola. Rafa. Mari, continuamos falando de saúde aqui no Câmara em Forma. O vereador Bola, do PSDB, ele vai dar a opinião a respeito dos postos de saúde que vão começar a funcionar até às 22 horas. Na verdade, já estão, né, vereador? Boa noite.
Boa noite. O posto de saúde lá, o ESF, que é o Estratégia de Saúde da Família, já está trabalhando no bairro das Nações até as 22 horas. Na segunda-feira, começou a trabalhar no bairro da Vila Real. E hoje tem a reunião da Secretaria de Saúde com os profissionais que vão trabalhar no posto de saúde da Barra. Mas muita gente tem questionado o que vai funcionar, como é que vai funcionar, do que se trata, quais são os serviços que terão nessas unidades de saúde. E, na realidade, é uma demanda da sociedade, pede às associações de moradores, da comunidade em geral, vem pedindo desde o início do mandato, que a gente acabe com essa fila de espera no pronto-socorro do Ruth Cardoso de 3, 4 horas e no PA da Barra também. E uma das saídas encontrada pela Secretaria de Saúde foi, então, contratar uma equipe de uma médica ou um médico, um enfermeiro técnico, enfermeiro formado, de ensino médio e ensino superior, e 2 agentes de saúde. E então eles começaram a atender das 2 da tarde até as 10 da noite, todos os dias, de segunda a sexta. Isso aí vai tirar muita gente do PA e muita gente do Ruth Cardoso, e é um pedido da cidade, da comunidade. Vereador, obrigada pela sua participação. E, Mário, isso acaba mostrando, a preocupação do governo com os munícipes, com a qualidade de vida e com a saúde, principalmente, já que realmente, às vezes o PA e o hospital estão muito cheios e as pessoas acabam esperando por horas, e quando é saúde não dá para brincar. Exatamente, Rafa. Muito obrigada a você e também a participação do vereador Bola falando desse assunto. Já havíamos falado aqui no Câmara Informa que passou a funcionar, então, além do bairro das Nações, também do bairro Vila Real, a unidade básica de saúde, então, até às 10 da noite. Essa é uma proposta, então, do governo municipal para ampliar o horário de funcionamento, para melhorar, então, a qualidade de vida da população, oferecendo aí diversos serviços. E a 4ª Avenida será parque para cães, ou terá um parque para cães. A obra deverá ser concluída no mês de julho e a novidade será o parque, que terá acesso pelas ruas 2.870 e 2.950. A preparação do local já iniciou com a limpeza e aterramento do terreno, ou seja, a 4ª Avenida então terá um espaço aí para os animais de estimação, para os cães, um parque adequado então para os animaizinhos de estimação. Uma iniciativa bastante interessante. Em outras cidades vizinhas, como Itajaí, a gente já tem a criação dos dog parks, uma iniciativa também de um vereador da cidade que vem dando o que falar, porque a praça, então, reservada aos animais de estimação é bastante frequentada, É claro, pelos donos, levando os seus animais. E a partir de hoje, os bairros Pioneiros, Centro, Estados e também das Nações, até a Avenida Palestina, vão receber água com menor pressão em virtude de limpeza e também desinfecção do reservatório R1, que fica na rua Aqueduto, do bairro dos Estados. E o trabalho será realizado então pela EMASA. Vale então reforçar a informação que os bairros Pioneiros, Centro, Estados e também Nações vão receber água com menor pressão em virtude então da limpeza e desinfecção desse reservatório. E as inscrições abertas para a oficina de Maracatu já estão então abertas. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 7 de julho. Patrocinada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a LIC aqui da cidade, a oficina é gratuita e tem como público-alvo moradores do bairro da Barra. Mas qualquer pessoa pode participar. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail oficinamaracatubc@gmail.com. Eu vou repetir o endereço, então, é oficinamaracatubc@gmail.com. E a gente não tem mais nenhuma participação ao vivo do plenário? Então a gente já está encerrando, porque já estamos no finalzinho do programa. Só lembrando a você, então, que amanhã, quarta-feira, não teremos a edição do Câmara Informa, porque devido ao jogo do Brasil contra a Sérvia, o expediente aqui nesta Casa Legislativa será das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. A sessão ordinária vai começar a partir das 10 horas da manhã. Então não teremos então a edição do Câmara Informa nesta quarta-feira. E com essa última informação, a gente encerra a edição de hoje do Câmara. Só te lembrando que na sequência já tem a sessão ordinária de hoje, terça-feira. Te convido a continuar acompanhando a nossa programação. Obrigada então pela audiência e até a próxima semana.